Oi, gente, boa noite. Ai, ai, ai. Meu suporte descendo aqui. Tirar um pouquinho, o Instagram chama vocês. Hoje a gente tem uma live especial com a coach Jaqueline Bastos. Deixa eu ver aqui se tá chamando. Tá chamando, tá chamando. Ah, seja bem-vinda, Elida. Seja bem-vinda. Hoje a gente tem uma live especial, gente, com a Jaqueline Bastos. Seja bem-vinda, Gislaine. Aninha, seja bem-vinda. Ai, deixa eu... Ah, a Jaque aí, ó. A Jaque já chegou. E nós temos essa live especial com a Jaque, gente. Ela é uma coach maravilhosa, especializada em feminilidade cristã. Gente, confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois que eu conheci a Jaque, assim, nossa, me apaixonei. É interessante o que ela fala, ao mesmo tempo que te confronta, te conforta. E é com ela hoje que nós vamos bater esse papo. E ela tem uma novidade para vocês, fica ligadinha aí. Jaque, me pede. Isso. Ah, agora deu. E aí, gente, e nessa live eu vou ficar calada, porque eu não entendo muita coisa, eu entendo aquilo que ela tem ensinado, né? Mas confesso para você, ei, ai, consegui! Ê, tudo Seja bem? bem-vinda, Jaque, Boa boa noite noite. pra você. Obrigada, obrigada, Lê. Ai, que honra ter você aqui, gente, o coração já Ah, tá... eu que tenho honra. Honra para mim, com certeza. Muito bom estar com você. Assim, 2019 foi um ano assim que Deus foi juntando algumas mulheres Foi. assim. E você foi uma delas comigo. Eu falei, gente, que é isso? Só Deus mesmo para responder isso. É verdade, né? Eu costumo dizer assim que são conexões divinas, porque é uma coisa tão. Exato, Tem que ser do céu, porque não tem como, não com tem outra certeza. explicação. Com Não é certeza, não verdade? tem outra explicação. Gente, então eu vou deixar vocês com a Jaque pra gente sugar dela tudo que a gente tem direito hoje. Vou perguntar, ó, Vamos pode lá. dar Isso. somzinho e tudo, porque, gente, ela é o máximo. E assim, eu não entendo muita coisa e ela vai ensinar a gente, então bora aprender, Jaque, fica com Vamos você. embora. Primeira coisa que eu quero fazer é dar boa noite. Sejam todas bem-vindas. Agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a Letícia, que está aqui, me chamou. Que vamos combinar essa live. Olha, estou muito feliz mesmo. Muito feliz de estar aqui. E para quem não me conhece, né, sou Jaqueline Bastos, sou coach, mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs. É claro e evidente já que você só atende mulheres cristãs? Não, Uhum. não. Mas toda mulher que se conecta comigo, ela vai conseguir entender que tudo que eu falo, todo o meu trabalho está em torno da nossa origem, né? De onde viemos e para onde voltaremos. Então, o meu trabalho ele foi moldado assim, né, na mão de Deus mesmo essa finalidade. Então, se eu pudesse resumir hoje, é exatamente isso. Eu trabalho para ajudar as mulheres a se reconectarem com a sua essência feminina, a essência máxima, aquilo Ai, que Glória. Deus sonhou, né? Então é muito mais do que ser bonita, muito mais do que vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, vou trabalhar, não vou trabalhar. É muito mais do que isso. Acolher a sua essência de ser mulher, para aí sim poder tomar as decisões corretas, maduramente, né? Assumir as responsabilidades na vida e cumprir a sua missão com plenitude. Então, quando eu Uhum. entendo a beleza de tudo que eu recebi, porque a feminilidade ela é um grande presente para nós mulheres, né? Para que a gente possa cumprir a nossa missão de mulher. Então, na maioria das vezes, quando a gente está perdido, é porque a gente não se conectou, a gente não entendeu ainda que a gente tem como mulher, né, assim como o homem, né, tem a sua própria missão. E Uhum. para cada missão que Deus nos dá, Ele nos dá os dons e habilidades necessárias para viver isso. Como a gente está vivendo uma crise de identidade, então muitas de nós estamos achando que a gente não, ou não é bom ser mulher,
né? Quantas de nós estamos brigadas com o nosso feminino, porque é terrível, porque ser mulher é muito ruim, porque ser mulher é bom, mas ser homem é melhor, né? Porque essa coisa do corpo, a mulher sofre muito, a mulher sofre para ter neném, a mulher sofre todo mês, a mulher sangra igual uma louca, a mulher... Não, então colocaram assim quase que demonizaram, né, o ser mulher. Então, realmente, durante esses 3 anos que eu trabalho com mulheres, Deus vem moldando, porque eu vinha perguntando, é isso mesmo que o senhor quer? É isso mesmo que o senhor quer? E as mulheres começaram a chegaram devagarinho e foram as próprias mulheres e a minha história foram me trazendo essa necessidade. Comecei atendendo mulheres solteiras, aí de repente começaram a vir as mulheres casadas, né? Fazendo vídeo no YouTube para as moças que queriam namorar, e de repente as mulheres casadas já vinham. Gente, o que é isso, né? Está acontecendo alguma coisa aqui de errado, peraí, as que estão casadas querem separar, as que estão solteiras querem casar, as que têm filhos sofrem com os filhos, as que não têm filho que sonham em ter filho. E o que está acontecendo? E aí, eu quero trabalhar fora, mas estou infeliz trabalhando fora. Eu queria ganhar meu dinheiro, mas eu queria voltar para minha casa. Enfim, né? Você que trabalha com mulher e você que é mulher, certamente pelo menos uma dessas situações você viveu, né? Então, realmente foi isso. E aí eu comecei a estudar e comecei a dizer, Senhor, eu preciso de literatura cristã que me mostre isso, né? Eu preciso de uma literatura... Não é possível que eu só vou encontrar em lugar que não é cristão, né? Porque existe um movimento do resgate do feminino que é completamente pagão, né? A gente respeita, cada um com a sua crença, mas é completamente pagão. Que invoca as deusas, né? As deusas da época lá do... Né? Enfim. Então, e aí eu falei, não é possível. Não é possível que o Senhor tenha criado a gente e a gente não tenha uma literatura, uma base para isso. E foi aí que, com a graça de Deus, tudo veio e veio assim, jorrando, sabe? Deus trouxe muita literatura, muitos cursos, muitas pessoas que começaram a me mostrar. E foi justamente aí. E aí eu consegui chegar nessa que é a base de todo o meu trabalho. Né? E é o que a gente vai falar hoje, né? Porque quando a gente entende esses 3 pilares da maturidade da mulher, são como se fossem 3 degrauzinhos, né? Eu falo sempre sobre os 3 degraus de maturidade. A gente precisa passar por esses 3 degraus para que a gente possa, então, entender qual é a missão da mulher na Terra. Né? E aí, da onde sai isso, já? Fala, Letícia. Aqui, deixa eu perguntar, eu tenho vontade de perguntar para você desde quando a gente se conheceu, mas nunca deu, né? Então vou aproveitar agora para me esquecer. Fala. Jaque, eu sou sou a mais velha lá de casa e eu tenho 2 irmãos homens. Eu tenho pai, eu tenho padrasto, eu tenho sogro e sograsto também. Que meu marido tem padrasto, né? Então é 2 sograsto, eu não sei nem como que fala. Eu só tenho sobrinhos homens, só sobrinhos homens. Meu marido é filho único, então eu não tenho cunhada. Os meus irmãos, né, namoram uma, namoram outra, então até agora eu não tenho nenhuma cunhada. Eu sou cercada, eu tenho enteado, sou casada com um homem, né, graças a Deus. Graças a Deus. Deus é pai. Hoje em dia tem que ter, graças a Deus, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou divorciada também de homem, então assim, eu sou cercada de homem. Em todo lugar que, né, assim, familiar que eu tenho é homem. E assim, a única figura feminina que tem é minha mãe e agora é minha sogra, né? Então e eu cresci não querendo ser minha mãe. Que eu falei assim, meu Deus, ela sofre demais, enfim, sabe? Assim, a vida dela fez com que eu quisesse ser totalmente diferente dela. Então, beleza, se eu não sou igual a mulher... Isso. Então, se eu não quero ser como a única mulher que eu conheço, involuntariamente, enfim, né? Eu vou me espelhar nos homens, né? E eu cresci, assim, mesmo sem saber, né? Então, hoje eu consigo enxergar características de mim bem masculinas mesmo. Tanto é que eu casei com meu marido e falei assim, eu não quero ter filho. Então, assim, já era um acordo lá dela, porque não, eu quero me parar, porque não sei o quê, eu tenho muita coisa para viver, eu quero ter minha liberdade, né? Não sei, a gente cria aquilo tudo. Mas voltar para a origem, já que não é fácil. E as pessoas
doida. E muitas vezes eu me pergunto o seguinte: voltar para essa origem, né, que Deus criou, me dá aquela sensação que eu estou desconectando de mim, mas não é, muito pelo Não é, contrário. é o contrário. Contrário, né? Então, É exatamente o contrário. essa ruptura, assim, para mim, né, hoje em dia é o mais difícil, assim, chegar. Né? Então, ao ouvir você falar disso, eu consigo caminhar, gente, faz sentido, é legal. Então, é muito importante esse assunto, sabe? Eu acho que não, de gritar assim nos quatro ventos, É né? verdade. Porque É verdade mesmo. é um conhecimento que a gente não tem acesso, né? Não tem acesso. Gente, e essa é a oportunidade. Então eu vou calar para É já que isso falar, aí. tá bom? O que eu vou pedir? Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, eu vou falar Uhum, um pouquinho, vou aqui controlar meu horário para que depois a gente possa abrir, uhum. então, para ouvir, para ler os comentários, as perguntas, tá bom, Lê? Beleza. Então, essa é uma realidade de muitas mulheres, né? Essa é uma Uhum, realidade de muitas mulheres. As duas realidades, Lê. Ela tem um acesso muito grande a muitos homens e ela tá de uhum, mal com a mãe dela, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá ao relato da criação. Então, uhum, a gente descobriu, então, no estudo que eu fiz, eu consegui descobrir, então, que tudo aquilo que envolve a feminilidade na sua essência está pautada nesses três pilares, na filha, na esposa e na mãe. O primeiro degrau é quando a gente é criada à imagem e semelhança de Deus. Né? Somos uhum, criadas à imagem e semelhança, ali somos filhas de Deus. E uhum. além disso, a live vai ficar gravada? Ah, Vai, se a vinte e Lê não quatro gravar, eu horas. bato nela. Porque depois eu baixo ela no meu celular e jogo ela lá no YouTube. Isso mesmo. Então, então, a filha, ela é, né, de acordo com o relato da Uhum, criação, ela é aquela que é criada à imagem e semelhança de Deus, mas ela é dada a duas pessoas, né? Deus concede ao pai e à mãe a uhum, missão de gerar, criar e formar esta mulher, esta menina numa uhum, mulher. Então, essa primeira uhum, etapa ela é essencial. Por quê? É na infância até a adolescência, fase adulta, que a gente vai ser moldada, que a gente vai pegar as sementinhas da feminilidade e vai cultivar, para que quando eu cresça eu consiga ser uma mulher madura. uhum, E eu consiga passar do patamar da filha para a esposa e a mãe, que a gente vai ver logo uhum, depois. E aqui estão as grandes feridas. Por quê? uhum, Porque já tem muito tempo que as nossas mães, as nossas avós, as bisavós, elas vêm sendo destruídas no seu feminino, uhum, feridas na sua feminilidade, né? uhum, A própria família sendo atacada como está sendo atacada. A uhum, gente vê que a gente está vivendo um momento de destroços, né? Então, uhum. nós estamos vindo de consequências de destroços da família. Né? Então, Uhum, destruir uma família é você destrói aquela criança, né? E aí aquela criança uhum, cresce não querendo casar, ela não quer. Então, ela vê o pai batendo na mãe, ela acha que o pai não presta, ou ela uhum, bota a culpa na mãe. Por quê? Porque a uhum, criança ela não tem ideia do que está acontecendo, né? uhum, Ela não tem ideia, mas o pai e a mãe são a grande base para a formação de uma feminilidade forte. De que maneira? A mãe mostra para a gente o que é ser mulher. Como uhum, se cuida de um corpo feminino, como se veste, como se alimenta, como se porta, de que maneira, aquela coisa do sentar, do falar, né? E aí tudo isso vai moldando o ser feminino. Quem é a nossa grande imagem da mulher? A primeira imagem de mulher que a gente tem é a nossa mãe. Ou aquela que representou ela, caso a gente uhum, tenha sido adotada, ou ela tenha morrido, alguma coisa do tipo. Então, uhum, ali está a nossa maior referência. Querendo ou não querendo, ela estando presente ou não, ela é a nossa maior referência. O Jaque, mas a minha mãe uhum, morreu. A ausência dela é a sua referência de mulher.
Uhum. Então, eu atendi, Lê, uma menina, não é menina, mas ela realmente ela chegou para mim como uma menina. Ela falava para mim, eu sou uma menina, eu sou uma menina. Já tinha passado por vários processos de cura. Ela falou, ela vinha, ela falava sempre, eu preciso de cura, eu preciso de cura. Eu falei, gente, essa menina já passou tanto processo de cura, o que que eu vou fazer com essa menina? Não tenho a menor ideia, né? Mas a mãe dela tinha falecido no parto dela. E logo em seguida o pai dela deu ela para um casal de tios, irmãos dela cuidar, Uhum. né? E ela não sabia nada da família dela, nada. Ela não sabia nada da mãe dela. Por que que a mãe dela morreu? Ela só sabia que a mãe dela morreu no parto, Uhum. né? E quando ela fez as pazes com esse passado, o que que ela começou a fazer? Dentro do processo, né? Ela começou a ir de encontro à história dela. Ela Uhum. sabia onde o pai morava, o pai biológico, mas ela tinha muito. E olha que interessante. Ela não conseguia se conectar com ela mesma, ela se sentia uma menina, mesmo uma Uhum. menina. E com os homens, ela deixou muito claro: ela, já que eu não consigo me, é, me, me aproximar dos homens, eu sou muito Uhum. distante deles. Eu encontro pessoas boas, eu encontro homens bons, mas eu mantenho sempre a distância. Uhum. E durante o processo a gente foi falando, né, sobre a mãe, sobre o pai e tal. E aí ela, no processo, ela entendeu, como todas nós precisamos entender, que o quarto mandamento diz honrar pai e mãe, né? Isso é uma lei de Deus. E quando a gente fala honrar pai e mãe, não significa que a gente tenha que pegar, moldar o nosso pai e a nossa mãe do jeito que a gente quer que eles sejam. E a partir de agora, então, eu amo eles, agora eles vão me dar carinho e tal. Não. O honrar pai e mãe é ter esse respeito por eles que nos deram a vida. E o tempo Uhum. inteiro, a grande resposta vem quando a gente se deixa abrir para o amor para esses dois. Uhum. Eu posso dizer para você assim, muitas mulheres estão paradas na vida porque estão olhando para o seu pai e para sua mãe com um olhar assim devastador, sabe? Algumas dizem assim, não, eu me dou bem com a minha mãe, mas deixa ela para lá, sabe? Eu quero distância dela. E aí, olha o que é interessante, Lê. Quando a gente faz isso, automaticamente, a gente repete o padrão dela. Quando eu Repete. digo não para ela, para ele, É. o que que eu faço? Eu repito o É. padrão deles. Então, se eu digo, eu odeio meu pai porque ele foi alcoólatra, porque ele bateu na minha mãe, sem eu perceber, parece Uhum. que eu tenho um imã que me Pra atrair. atrai, que só para homens que batem e bebem. Uhum. Por quê? É. Porque a gente criou um padrão, né? E o que que a gente Uhum. precisa fazer para encerrar esse ciclo? Esse ciclo, ele se encerra quando a gente cresce, né? Porque normalmente a gente percebe isso quando a gente está grande, É. né? Que está doendo, que tem que olhar para Uhum. isso. E a gente precisa amadurecer o suficiente para dizer sim para isso. Isso Uhum. aconteceu na sua vida, o seu pai foi embora, abandonou sua mãe, a sua mãe Uhum. não se cuidava, ela não tinha o jeito dela, mas está tudo bem. E não, Uhum. por mais que a gente fique aqui, a gente vá fazendo live por live, isso demora, isso é um É. processo, né? É. Mas é todo dia, sabe, Lê? É todo dia que a gente percebe que qualquer comportamento nosso está voltando lá atrás, num comportamento que a sua mãe te deu, é você parar e dizer, muito obrigada, mãe, você me deu aquilo que você tinha. Uhum. Uhum. Os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles tinham, né? E, e se a gente não conseguir entender isso, a gente não passa para o degrau de esposa, Não. mesmo casando, mesmo Verdade. casando. Por quê? Porque se eu não faço as pazes com a minha mãe, eu vou repetir com os meus filhos o que ela fazia comigo. Uhum. Então eu vou ser uma péssima mãe. Se eu não tiver muito bem com meu pai, se ele se tiver ali naquela carência, porque o pai, aí a gente não falou, né? Mas o pai, na vida de uma menina, ele apresenta o sexo masculino. É. Então ele te apresenta aquilo que é diferente seu, aquilo que é Uhum. oposto seu. Aqui, ali a Uhum. mulher vai te mostrando como ser feminina e tal, o homem vem te dizer assim, ó, olha eu aqui, sou diferente. Uhum. Então ele te mostra o mundo e ele te mostra o sexo masculino.
Uhum. E além disso, a autoestima da moça é muito, muito, muito pautada naquilo que ela ouviu do pai. Então, se Uhum. o pai elogiou, se o pai falou, você é linda, você é uma gracinha, o papai te ama, o papai está aqui para te proteger e tal, ela vai crescer e ela vai ter bons relacionamentos afetivos. Uhum. Normalmente, quando isso não acontece e ela cria aquela carência afetiva muito grande, quando ela casa, ela vai colocar o marido no lugar do pai. Vai. Aí você já viu a tragédia que é, É, né? é. O que 99% de nós faz. A gente fica ali, como eu É, falo sempre, sentadinha na cadeira da menininha mimada. é. A hora que o marido fala alguma coisa, o que a gente faz? Pirraça, De raça. chora, chantagem emocional. A gente É, faz tudo para que eles vejam a gente. A gente está é, ali colocando aquele marido no lugar do pai. é. Quando? Ô, Jaque, mas aí como é que eu faço para curar essa carência do meu pai, se eu não for no meu marido? Não, não é no marido. A gente ainda não chegou na fase da esposa. A fase da esposa, você vai viver outra realidade. Então, quem é que vai curar essa carência do pai? O pai do céu, Vontade. né? Só ele Verdade. consegue curar as nossas carências. Só ele. Não adianta a gente ficar, porque e assim, 99% das mulheres que passam, eu falo alguma coisa sobre isso, que mantém, Lê, olha só, se eu não vou falar, não vou falar 100, porque uma unanimidade é burra, mas Uhum. 99,9% das mulheres que não acolhem conselhos, que não vão adiante em processos de coaching, que não acabam de fazer o caminho do florescer, elas não aceitam fazer as pazes com a sua mãe. É, É mais do que com seu pai. Mas uhum. com a mãe, ela bloqueia, ela para, Uhum. sabe? E isso é muito importante. Isso vai mexer com ela no inconsciente dela, no gerar filhos, no cuidar da casa, no se arrumar, no ser feminina, no É, ser mulher de verdade, no servir. já que estou nesse processo, né? Porque parece que demora anos, né? E demora mesmo, Sim, né? Se a gente parar pra vai ser pensar. a vida inteira. Vai ser a vida inteira. Eu costumo dizer que é camada, parece uma cebola que vai descascando, né? Isso, Quando, exatamente. quando eu me converti, eu não tinha casado, né, pela segunda vez, não. Eu me converti, eu já estava velha, assim, com 25 anos já. Então eu já era uma mulher adulta, né? E Aham. divorciada e tudo, então já estava bem madura. E aí eu me converti. E aí esse encontro, né, do perdão, sabe, da aceitação, de entender que ela fez o melhor que ela podia naquele Sim. momento, né? Que não foi por picardia, que não foi por maldade, né? Que no fundo ela estava querendo ela acertar. Aí começou. Tanto é que aí eu casei, eu consegui casar de novo, coisa que eu nunca mais queria, né? Então eu casei, tive filhos, mas eu sinto que parece estações, sabe? Tem época, nossa, precisa de dar mais uma descascada. Não, precisa, tem mais um negocinho para resolver. É, Tem mais uma é, coisa, tem mais, é é verdade. assim mesmo. É assim mesmo. Vai ser para Ah, sempre. Por quê? Porque quando a gente é pequena, a gente é aquele baldinho vazio, né? Que a gente é uhum, preenchido. Então, se na infância, se a gente foi muito preenchido com. A gente foi totalmente preenchida com tudo isso, né? Então, para sempre, você vai ter alguma coisa que vai te acessar a sua caixinha uhum, de memória, que é o seu tanquinho, o seu baldinho vazio, que não está uhum. mais vazio, já está cheio, mas não Já tá cheio. pode ter ferida ali. Né? O que Uhum, você precisa fazer? O que a gente precisa fazer é parar de acessar aquele baldinho. É a uhum, maneira como você acessa aquele balde. Ok, a minha mãe fez aquilo, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho mais dificuldade com a minha filha do que com a minha mãe, do que com o meu filho. Por quê? Porque quando ela faz, ela me remete ao que minha mãe fez. Então, às vezes no automático, eu repito aquilo que ela fez comigo. E uhum, aí, hoje, Lê, sabe? Hoje eu consigo tomar consciência de que aquilo não é uhum, meu. O que eu uhum, faço? Eu agradeço a minha mãe por tudo que ela me deu e eu sigo adiante com aquilo que eu quero, uhum. com aquilo que Isso, eu escolha. decido. Por quê? Porque Uhum. agora eu sou uma mulher adulta. Então não adianta eu ficar aqui, se a gente parar.
para ficar, mas como é que eu faço? A minha mãe não vai mudar. Não, querida, não, olha só. É, A cura não acontece quando a sua mãe muda. A cura é. acontece quando você aceita ela do jeito que ela Que é. ela... Uhum, isso mesmo. Ponto. Quando, Jaque? A vida inteira, porque a vida inteira vai ter alguma coisa que vai bater ali em você e você vai dizer, nossa, isso aqui minha mãe me machucava nisso. Nossa, isso aqui minha Uhum, mãe me... E aí você lembrar, é outra coisa que a gente precisa lembrar. Eu não sou mais criança. é, Eu não tenho isso mais que mesmo. ficar chorando por causa disso. Eu É, posso, como adulta, resolver isso, Jaque, mas eu não tenho mais uhum, acesso à minha mãe. Resolve isso dentro de você. Você uhum, fecha os seus olhos, 2 minutos que você fecha os seus olhos, agradece pela mãe que você teve, diz sim para uhum, ela, se coloca na frente dela, sabe? uhum, E perdoa ela, pede perdão a ela. Porque também, Lê, tem uma coisa que é é. muito engraçada que eu aprendi, que é muito forte. Depois que eu aprendi, eu vivo falando para minha mãe assim, olha, eu vou voltar para o meu lugar. Porque nós somos filhas. Que É, soberba e arrogância é essa de querer se colocar acima da nossa mãe e do nosso pai? verdade. De achar Verdade. que agora eu posso julgá-los, Uhum, condená-los, apontar o dedo, sabe? Quem nós é, somos? Nós estamos é, desonrando gravemente os nossos pais. verdade. E a feminilidade, ela passa por isso. Por quê? Uhum, Porque aquele tempo da infância foi o tempo de receber tudo. Receber o uhum, amor, receber os valores, receber os princípios, receber muito carinho, muito afeto, receber a educação de como se lida com a feminilidade. Né? É uhum. de pequena que a gente aprende a ser feminina, a ser dócil, a ser terna, a ser calma. E isso a gente não tá aprendendo. Não, Infelizmente, a gente não está aprendendo. Por quê? Porque as não, nossas mães também não sabem. Nós não. estamos numa geração em que as nossas mães não sabem, as nossas avós também não sabiam muito. O que a gente aprendeu desde pequena. Trabalha, trabalha, trabalha para não depender de marido. É isso. Mulher, sabe? Lugar de mulher é onde ela quiser. É só isso que a gente aprende. E Isso aí, mesmo. olha o que acontece, Lê. Olha que incrível como Deus é. Está dentro da gente essa essência. Não vem de fora, É, vem da gente, vem de dentro da gente. E é por isso que a gente fica brigando. É por isso que chega uma hora, toda mulher chega nessa etapa, que ela diz: Meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Ou ela não verdade. casou, ou ela está trabalhando demais e não queria, ou ela queria cuidar do marido, ou ela quer casar e não consegue. Ela entra nesse estágio de que ela está perdida, ela não se conhece. Uhum. Aí ela fica louca, ela tem uma TPM horrorosa, ela vive com dor, ela vive com enxaqueca, ela vive inchada, ela come demais. Será que tem alguém aqui assim? Não sei. Vamos ver se as meninas falam aí. Tem alguém aqui assim, meninas? Ou come de menos, ou se vive se sabotando, entendeu? Aí sai de um trabalho, vai para o outro, sai de outro, vai para o outro, sai de um relacionamento, vai para outro, porque tá Começa perdida. as coisas e não termina, né? Eu vejo muita mulher começando coisas e não terminando, Não gente. terminando. Né? Com potencial Exatamente. imenso, com talento, mas a coisa não engrena, Exato. a coisa não vai, Não anda. A coisa não não vai. anda. E Aí, ó, já quando tá começando vê, a subir uns erros aqui. exatamente. Liga não, tá, Fabi? A gente também era assim, tá? Tamo Eu, junto, assim, eu é digo isso. para você que no momento em que eu fui vivendo isso, trazendo isso para minha realidade, as coisas mudaram completamente. Uhum, E aí a gente sai daquele estágio, né? A gente consegue sair daquele estágio em que a gente não está mais ali para receber, sabe, Lê? Quando uhum, você amadurece, quando você cresce, o amor se transforma no equilíbrio entre o dar e o receber. Ou uhum, seja, eu tô adulta, eu não preciso ficar recebendo toda hora, sabe? Recebendo uhum. amor, recebendo elogio. Aí eu preciso toda hora que alguém me elogie, que toda hora alguém me reconheça. Poxa, fulano não me deu nenhum obrigado. Poxa, me arrumei todo, fulano nem falou nada. Poxa, fiz um negócio tão bom no meu trabalho, meu chefe nem me elogiou. É assim, aí entra nesse ritmo de uma menininha que está sentadinha, arrumadinha de princesa e todo mundo precisa olhar para ela, né? Bater E todas palma. e ai daquele que criticar, né? É, Aquele que disser não, aquele que disser não concordo, aquele que disser tá ruim. Quem é que mais fala essas coisas pra gente? Nosso marido, muito. né? Normalmente. Aí o que a gente faz? Chora, esculhaça, porque ele não gosta de nada do que eu faço. Porque É, como se, né? Como se ele precisasse suprir essa carência e ele não precisa. Por quê? Porque quando a gente chega na fase madura,
que é a fase da esposa, e aí que fique claro, a fase da esposa, ela não é uma fase do casamento. Ela é uma Uhum. fase das relações iguais, de igual para igual. Eu já recebi tudo que meu pai e minha mãe tinham para me dar, eu já cresci, eu já amadureci, eu já entendi que agora eu não preciso mais suprir as minhas carências e não é ninguém ao meu redor que vai suprir essas carências. Então eu Uhum. lido de igual para igual, eu lido com as críticas, eu lido com o não reconhecimento, eu lido Uhum. com o outro, de dar para o outro e receber, de receber e não Uhum. dar, de dar e não Uhum. receber. Né? Então isso está Uhum. muito bem equilibrado dentro de mim. Quem é que consegue isso? Pouquíssimas de nós. Né? Porque, Pouquíssimas. infelizmente, porque realmente essa fase da infância parou ali. Muitas de nós Uhum. paramos ali como meninas. Quantas de nós não temos baby doll do Mickey, da Hello Kitty, da princesa, né? Uma toalhinha da Frozen, o caderninho da Jolie, né? É verdade. Olha como nós estamos infantis. Né? Nós estamos Verdade. muito infantilizadas. Porque Verdade. é legal, já que você tem alguma coisa contra? Não, é só para você parar e olhar, porque eu tenho o caderno É. da Jolie, eu tenho o caderno. Só que isso foi começando a me incomodar. Por quê? Uhum. Porque eu percebi que eu estava infantilizada. E eu É. não posso, eu tenho que crescer. As coisas têm, É. a gente tem que crescer. Existe caderno de adulto que é feminino, né? Existe roupa Uhum. de adulto que é feminina. Você pode botar uma boa camisolinha sem precisar ser, né? Da Daí, Moranguinho, da Mini, entendeu? Então, não chora com a tia Jaque, não, tá? Olha, não chora comigo, não. Não fica chateada, é, não, porque é assim. já que eu observei isso, essa coisa de meninice em mim, logo assim, eu já tinha uns 2 ou 3 anos de casada. Eu sempre gostei de festa, de aplausos, de reconhecer, sempre, sempre, sempre. E o meu marido, ele é do discreto, assim, sabe? Do discretíssimo. Aí, beleza, a gente casou. E aí eu naquela expectativa, aniversário de casamento chegando, eu achei que nós ia, afinal, aniversário de casamento. E nada. Eu acho que nem lembrou e tal. Aí, daí uns dias eu reclamei, lógico, né? Reclamei e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei naquela expectativa. No próximo ano, ele vai fazer uma surpresa muito maior. Nada. E nada, já que nada. Passei em branco azul. E assim foi. E aí eu fui, frustrei. Não sei o quê, também, emburrei. E aí um dia, conversando com ele, né? Eu disse, nossa, mas não sei o que, você é muito insensível. Né? Eu falei, Letícia, eu tenho que reconhecer você no dia a dia. Não é uma vez no ano, não. Né? Eu tenho que te. Olha que Aí, resposta. olha que resposta, eu precisava dessa. Aí, já que muita coisa mudou, claro, né? Demorou, mas aí é que a ficha foi caindo e realmente, gente. Sim. Num domingo, né? Que ele deixa, não, descansa aí que eu lavo as vasilhas pra você, gente. Hoje em dia eu dou isso pra mim, é o céu. Não, pode deixar, fica aí que eu vou dar uma volta com os meninos, gente. Eu fico Com agradecida certeza. demais. Com Né? Porque certeza. realmente pequenas É, coisas, é o dia a dia. Não é aquela festa uma vez no ano, não é aquele jantar é. maravilhoso, não é nada disso, gente. A gente realmente precisa amadurecer e crescer. Mas é por quê? Porque a gente sonhou um dia lá atrás com uma festa de aniversário, onde todos os amiguinhos É, viessem, que o papai pudesse fazer. Certamente tem algo na sua tem. lembrança que está aí machucadinho que criou essa expectativa, Criou né? E a gente expectativa, sempre verdade. cria a expectativa das coisas que o papai não deu, a gente cria no nosso É, marido e a gente não consegue ter um relacionamento saudável. Então, se não. ele diz, olha, esse feijão está com gosto de queimado, você não é capaz de se perguntar, será que está mesmo? É, Hum, realmente, eu deixei o feijão queimar, né? Com essa uhum, maturidade, olha, a casa tá suja. é. Pô, tá suja mesmo. Qual é o problema Uhum, dele como dono da casa também dizer para você que a casa tá suja? Né? E uhum, aí você é. entra nesse. Existem duas coisas que acontecem, sabe, Lê, quando a gente está fora da nossa feminilidade, duas coisas que atrapalham muito o relacionamento conjugal, duas opções. Ou a Uhum, gente vira essa menininha que precisa do pai, ou a gente quer ser o homem da casa. é. Aí o negócio também fica bem feio, sabe? Dependendo do temperamento da mulher, da situação dela, se ela foi muito masculinizada, ela entra num processo de disputa mesmo.
né? Uhum. E aí você, outro dia eu fiz até essa comparação. Você imagina só um leão e uma leoa juntos. Ali o Uhum. clima é de conquista, né? Conquista. De harmonia, né? Outro leão para ver o que que acontece. O Uhum. leão vai, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Tô te O ouvindo. leão, os leões vão entrar em fúria para marcar território, né? É, Isso acontece com a gente. Quando a gente é, entra numa disputa com o marido, vai ter briga, vai. né? Quando você quer ser o homem da casa, então você está sempre brigando, questionando, falando, entendeu? Jogando. Ele vai se afastar ou ele vai jogar em cima de você mesmo. Ele vai Uhum. vir em cima, porque ele reconhece ali um outro homem. Né? A gente também Uhum. precisa entender isso do marido. É. Quando a gente está como uma menininha, ele enche o saco da gente. Enche, não, ele cansa da gente, sabe? Aí ele vai ver futebol, aí ele vai ver É. videogame, aí ele quer fazer qualquer coisa menos você, sabe? É. Ele quer qualquer coisa menos a gente. Então a gente precisa crescer É. urgentemente se a gente quer viver um relacionamento saudável. Se a gente quer ser Uhum. mulher de verdade, madura, como mulher no nosso relacionamento, aí quando a gente está aqui, né, claro, como duas mulheres casadas, falando sobre o nosso relacionamento conjugal, mas isso acontece Uhum. no trabalho, gente. Tem gente que Nossa. não consegue lidar com o colega porque o colega é melhor, porque o colega É. não reconhece, porque o chefe não É. elogia, porque aí fica É. ali naquele choro, naquele vitimismo, naquela dramatização, né? E aí o que acontece? Você não consegue colocar os seus dons femininos da docilidade, da amabilidade, da empatia. A empatia é Uhum. feminina, gente. É. Olhar para o ser humano e sentir a dor dele, ser compassivo, é da mulher. Por quê, Uhum. Lê? Porque aí a gente chega, quando a gente ultrapassa esse degrau de maturidade, a gente chega no degrau maior de maturidade, que é o degrau da maternidade. É. Porque a maternidade, ela é o dom maior da mulher. Tudo em nós, desde esse cabelo aqui até lá minha unha do pé, tudo foi feito para que eu fosse mãe. Mãe Uhum. biológica, mãe social, mãe espiritual. Uhum. A maternidade é o dom maior da mulher. Só Verdade. que, e aí, a gente vai chegar no dom da maternidade, o que, que vai acontecer? Faz pirraça junto com as É. crianças. A gente quer que as crianças supram a nossa carência e não a gente suprir a carência delas. Né? Então fica Verdade. aquela disputa ali, duas crianças. Né? A gente fica ali reclamando porque essa criança toda hora só quer a mim, só quer a mim, o que, que é? Só quer a mim. Será que não tem estou sufocada. Por quê? Porque quer receber. E como só É. tem que É. dar, e não tem muitas vezes o que dar, não consegue perceber que está ali para dar, sai e se desconecta. E por isso Uhum. muitas mulheres trabalham fora. Muitas mulheres saem Uhum. de casa para trabalhar para fugir, não é para sustentar. Fugir, entendeu? É para fugir, é fuga. Então eu quero que É. cada mulher que está aqui com a gente pare para pensar nisso. É. Estar com os nossos filhos é fácil? Não. A gente vai acessar muitas vezes as nossas lembranças como filhos, são seres humanos que estão ali para serem formados, mas é verdadeiramente transformador e curador para qualquer mulher quando a gente vira mãe. Verdade. Quando ela se deixa Permite, envolver, né? É. se Verdade. permite, quando ela se abre, Permite. um filho vem para mudar tudo. Hoje a gente estava falando Uhum. nisso num grupo lá, falei, gente, um filho vem para fazer um looping na nossa vida. A É. gente está ali toda empoderada, toda bonitona, toda não sei o quê. O filho vem, volta para casa. Vamos embora arrumar isso. Não vai fazer isso não, sabe? É desse jeito. É É. desse jeito. Então, É assim, desse jeito. e quando a gente fala da maternidade, o dom da maternidade é o de gerar vida, de formar o ser humano, de levar aquela alma de volta para a Uhum. eternidade. É. Tudo isso está aqui dentro da gente. Então, Uhum. quando a gente aconselha alguém, quando a gente educa alguém, nós que somos empreendedoras, né, Lê? A gente ajuda as É. pessoas, a gente ensina. Então, onde saiu isso? Do dom da maternidade, de ensinar o Uhum. outro, sabe? Eu sou tão conselheira, eu gosto de aconselhar, eu gosto de cuidar. Isso vem da onde? Da missão da esposa,
de ser Uhum. suporte, de ser o auxílio. Aquela que Deus disse vai ser o auxílio, não é bom que o homem fique sozinho, né? Sim, Uhum. o homem é o seu esposo, mas também o homem sociedade, né? A Uhum. Verdade. sociedade precisa da mulher. A sociedade precisa, gente. Eu estava falando outro dia para minha mãe, o mundo está tão masculinizado e masculinizado na pior versão. Você sai na rua, aquela briga no trânsito, aqui no Rio é horroroso. As pessoas só faltam se matar, tá? É. As pessoas só faltam se matar para no trânsito. Mãe, Uhum. se nós mulheres fôssemos mais femininas, mais dóceis, mais ternas, mais empáticas no trânsito, a gente não teria isso. Até Não. porque somos nós quem educamos os homens, seja como Verdade. mulheres mesmo, seja como mães. Então a gente Uhum. está tão perdida, sabe, Lê, que a gente precisa fazer esse retorno. A gente precisa fazer esse Precisa. retorno para ontem. De toda Uhum. hora, já que faz o quê? Como é que eu me reconecto? Todas nós estamos com o potinho da feminilidade guardadinho, agora a gente precisa começar a tirar. Sim, eu sou Uhum. dócil, eu consigo ser dócil, eu não preciso ser essa bruxa, É. sabe? Eu não preciso dar esse É. coice no meu marido, eu não preciso ficar dando coice nos outros, não preciso gritar. É uma coisa que. Outro dia eu estava vendo aquela tua live lá na época do lançamento, foi tão engraçado você falando você grita, né? Eu sou muito escandalosa, né? E aí Uhum. a maneira como eu falo muitas vezes é muito masculinizado, Uhum. muito. Eu tive a minha mãe muito presente, mas eu fui uma colada com meu pai. Então, eu era a filhinha do papai, né? Aquela Uhum. coisinha tão bonitinha do pai. Eu dormia no meio deles, olha a situação, eu dormia no meio deles. E quando Não. eu era pequena, eu acordava, eu ia botando, minha mãe conta que eu ia botando a mão assim até encontrar o bigode dele. Quando eu encontrava o bigode dele, eu dormia, né? Então, assim, olha lá, ó, a Thaisa falando que não sabe nem como ensinar para a filha. E realmente, aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer as pazes com esse passado, né? A gente precisa pegar o nosso potinho, a gente precisa entender que agora a gente é adulta e a gente precisa seguir Uhum. adiante cultivando as virtudes femininas. Como Uhum. assim, Jaque? Você descobre aquilo que você tem em você que é masculino e você troca, porque está dentro de Uhum. você. Toda É. mulher, né, independente do temperamento, da personalidade, independente, ela consegue ser dócil, porque está dentro Uhum. da gente. E quando a gente começa a se reconectar, a gente consegue isso. Precisa de esforço? Precisa. Claro que precisa. Uhum. É toda uma vida com um padrão, né, masculinizado. É toda uma vida falando, ô, você quer, brigando, né? Você, Uhum. toda hora você precisa estar muito atenta, você precisa estar muito é, presente para Presente. observar aquilo que é. A presença é muito importante. Por quê? Senão você fica igual cego no tiroteio, disparando para tudo que é lado e você não sabe. Parece que você está fora do seu corpo, né? A sensação que você está fora, assim, porque É. você não sabe nada do que acontece. Você não sabe quais são as suas emoções, você não sabe quais são os seus comportamentos para você mudar. Então, a gente precisa começar a trabalhar as virtudes femininas. Então, eu sou uma. E uma outra coisa, muitas mulheres usam as virtudes femininas de maneira errada, Não. né? Para Aquela mulher que, manipular. por exemplo, manipular, faz É. chantagem emocional. O que é isso, gente? Isso é É. a bendita da persuasão que a gente tem para seduzir o nosso marido, né? Para estar ali, É. conseguir fazer com que nossos filhos cumpram com os deveres, tudo no amor, né? A Uhum. beleza da mulher está muito mal usada, né? Está sendo Verdade. usada como objeto. Então, tudo aquilo que é nosso está sendo muito mal usado. Ou a gente está Uhum. muito masculinizado, ou a gente está vulgarizada. Né? Ou a gente Uhum. está largada mesmo. A gente não é homem, nem mulher bonita, a gente está largada, um lixo. Entendeu? Eu me Um lixo. encontrava aí. E é engraçado, já que essas coisas a gente parar para olhar aqui, assim, quando eu consegui enxergar que eu não estava no meu lugar, sabe? Eu tive meu primeiro filho e pronto, deixei com a babá e fui trabalhar, afinal tem que trabalhar, não sei o que, menino vai me parar e tal. Então, assim, eu não vivenciei tanto a maternidade quanto no segundo. O segundo veio e estraçalhou tudo. Desse jeito. Foi tudo, né? Tudo que eu não vivi com o primeiro, o segundo foi em dobro. Mas aí, quando eu consegui ver, não, espera aí, tá tudo errado, eu preciso me encontrar. Uma coisa que funcionou para mim bastante, e de repente pode ajudar alguém que está assistindo essa live, é você desconectar
das pessoas em volta. Porque era assim, todas as minhas amigas trabalhavam e os meninos ficavam na creche na babá. Então, quando eu via elas, né, sabia notícia, né, pelas redes sociais e tudo, eu me sentia um lixo, porque eu estava em casa com o meu filho. Né? Então, o que eu fiz? Exatamente. Eu mudei. Eu tive que mudar sabe, assim, de ambiente. Nossa, Com deixei de certeza. seguir um monte de coisa, me Isso é desconectei. muito importante. Porque assim, eu tinha que ver coisas que me traziam naquela realidade. Fui para grupos de Exato. mãe, para mulheres que ficavam em casa com os filhos, de brincar com o filho, eu não sabia brincar com as crianças já aqui. Isso, Sabe? E eu falava, exatamente, nem não, eu. eu não gosto de brincar. E não era bem assim, né? Então eu É, tive que me conectar com o outro lado, procurar pessoas para me ajudar. Porque se eu continuasse naquele ambiente, com aquelas pessoas, naquele ritmo, gente, eu não ia conseguir nunca, 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 nunca. Né? é Então verdade. hoje em dia, mas vocês não sei o que de fulano e tal. Não. Foi um tempo, foi muito bom e tudo, mas eu tô numa outra realidade. E porque senão é Isso. aquela coisa da comparação, né? Não, mas fulano tá É, fazendo isso, tá lá fazendo a terceira é, pós, exato. lá viajando, não sei o quê, e eu aqui em casa, É, eu você vai ficar cansei, lamentando pro resto da vida, ela uma vida que não é sua. não é minha, né? Então eu acho isso muito importante, você entender qual que é o seu momento hoje e você cercar de pessoas que estão falando a mesma língua, que estão indo para o mesmo caminho, Isso, para se apoiar, para exatamente. aprender, para inspirar. Isso é muito importante, Lê. É muito importante. Já que eu tô sem Está, hora, peraí, aí que eu tô aqui sem para hora mim aqui. tá 9h44. Então, beleza. 9h44. Então tem tempo, porque você tem que falar aí da imersão no Rio de Janeiro, gente. Que vontade de estar lá. Vamos lá. Já pode falar? Então, assim, gente, a gente poderia ficar aqui falando muito, né? Muito, porque essa é a base, inclusive, do Caminho do Florescer, né? Que é o programa online completo. O Caminho do Florescer é um programa de feminilidade, né? Que ele vai abrir lá, já tem uma listinha de espera lá, o programa online, para janeiro. Mas, né? Depois de muito tempo, sabe, Lê, assim, adiando, correndo, com medo, tive muito medo, abarquei várias coisas, pensei, porque Uhum, olha que engraçado, né? Eu comecei a querer fazer evento presencial em 2017, eu cheguei a fazer uma uhum, roda, depois eu não fiz uhum. mais. Eu tinha tanto medo que eu fazia assim, eu botava o post lá nas redes sociais e depois não botava mais. Eu falava, ninguém quer isso não. Ninguém quer, vou desistir, sabe? Uhum, Além de tudo, quando eu pensava no evento em si, fazia um branco, assim, né? uhum, Aí esse ano, né, com todo o molde do Caminho do Florescer, online, workshop e tal, tudo isso, tudo agora que já está tudo encaixado, né, que eu uhum, consegui encontrar a base de tudo, uhum, aí Deus foi mostrando exatamente como Ele queria esse evento, né? E vai uhum. ser um dia inteiro, né? De Que 9 da manhã bênção. às 18 horas. Uhum, Estou muito feliz mesmo, porque eu entendi que essa é a hora de Deus mesmo, uhum, sabe? Que esse foi um evento sonhado por Ele, né? uhum, Então, vai ser aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio, no novo Hotel Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, né? Lá na Abelardo Bueno. É um lugar uhum, fácil de chegar, é um lugar gostoso, é um hotel lindo, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá. E vai ser no dia 9 de novembro, de 9 da manhã às 18 horas. Vai ter muita coisa e nós vamos passear aí por essas 3 áreas lindas da uhum, feminilidade. Na parte da manhã a gente vai trabalhar toda a parte do pai, da mãe, né? E também a uhum, influência das mulheres que vieram antes de nós na nossa família, né? Do quanto a gente vem sendo degradado. Então a gente vai olhar para isso, dar um novo significado, vai fazer exercício, vai brincar, vai acolher uma outra, vai ouvir, vai partilhar, vai fazer dinâmica, vai dançar, vai chorar muito, tem ai, lencinho, ai, ai, cada uma ai, vai ai. encontrar lencinho, lencinho de papel na Uhum, bolsa, né, no material do credenciamento, vai receber isso, vai ser lindo. Depois do almoço, então, a gente vai dividir 3 momentos. O primeiro momento da tarde, a gente vai falar da esposa, da vivência em sociedade, do lugar da mulher na sociedade, desse relacionamento conjugal também. Vai passar uhum, para a segunda etapa, que é o da mãe, a maternidade espiritual, maternidade biológica, maternidade uhum. social. E a gente termina com esse que, para mim, é assim, eu tô
Eu tô assim, sonhando, eu tô radiante, porque eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Nós vamos fazer um círculo de mulheres Nossa. sagradas, né? Uhum. Nós vamos falar sobre a sacralidade da mulher, sobre o nosso corpo, do quanto é bonito, do quanto é maravilhoso a gente entender que tudo em nós é sagrado e tudo foi feito para Uhum. gerar vida. Então, nós vamos terminar com um círculo de Ai, mulheres, meu das mulheres coração sagradas. fica. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, Lê, vem pra cá. Não, vontade, Jaque do céu, muita vontade. Assim, eu sempre tive vontade de participar dessas coisas, né? Mas era tudo muito místico, né? Igual você falou, né? Sim, Deus é o gente, mas isso não é pra mim, né? E a curiosidade, não só a curiosidade, mas a vivência, né? De estar ali, não deve sim, ser de estar mágico ali. demais. E estar todo mundo caminhando na mesma. No mesmo lugar, na mesma direção, né? Eu acho Exato, isso muito exato. importante. Nossa, Jaque, o pessoal está conversando aqui. Vamos ver. Deus Pois é. abençoe. Ah, eu quero. Ótimo. Então vai, você está aí pertinho. Que delícia, eu tô longe demais. Eu também, Natália, eu tô longe demais. Ó, quem sabe, né? A Jaque não vai começar a sair pro Brasil toda afora Pois aí é, fazendo. assim, Ó, chega aqui, tem Minas. muita gente falando isso pra mim. Já que vem Não pra cá, é? já que vem pra cá. Eu tô E achando aí, que 2020 eu vou rodar o Brasil é inteiro, isso entendeu? aí. Já tem 2 eventos fora do Rio, um em março e outro em julho, né? E aí a gente vai, eu vou deixando, sabe, Lê? Vou deixando Deus Uhum, agir, mas a princípio, assim, aí eu quero terminar o ano com chave de ouro, em uhum, agradecimento mesmo. É um evento que está sendo assim, sou eu e mais tem mais 5 mulheres na minha equipe, mulheres que uhum, trabalham com mulheres, mulheres que estão uhum, prontas para dar o suporte, né? uhum. Seja com logística, com som, com fotografia, todas são mulheres que trabalham Que com bênção. mulheres, entendeu? Então, e foi Deus que foi escolhendo, foi falando, ó, chama Uhum, aquela, chama aquela, chama aquela. Então, uhum, assim, está sendo realmente moldado por Deus, sabe? E o que que acontece? Vai ser no dia 9 de novembro, mas amanhã, uhum. faltando um mês para o encontro, a gente vai abrir as inscrições, tá? Oi, Ana. Ah, tá bom, Ana. Então, é a Ana Paula, Instagram é do meu esposo, meu também. Nos falamos Hum, anteontem no Zap, tá bom. Então, assim, a gente vai abrir a pré-inscrição amanhã com um uhum. valor, Lê, com mais de 60% de desconto. Ah, não, gente, não dá para perder, não. É a única imersão que vai ter este desconto. Tá? Por quê? Uhum, Porque realmente eu estou fazendo ele em agradecimento, tá? Eu não uhum, tô, o meu objetivo com esse encontro não é uhum, nenhum lucro, tá? É uhum, sim agradecer e terminar esse ano. Fechar o ano com chave de ouro, por isso eu fechei uhum. em novembro, dá tempo de sair a primeira parte do 13º, dá Dá tempo da tempo. gente estreitar nossas dívidas. E, gente, olha só, pelo que vocês vão ver, tá muito barato. Eu realmente fechei assim, não, eu quero esse valor o suficiente para eu custear o evento, tá? Uhum, Para eu custear o evento. Então, uhum, esse é o valor para eu conseguir custear o evento, porque é na Barra da Tijuca, é um lugar bonito, é um hotel uhum, luxuoso. Eu realmente escolhi um lugar muito bonito para que a uhum, gente possa se reconectar com a beleza, que também é feminina, né? E uhum. que a gente vai estar lá o dia inteiro. Tá? É. Chegando 8 horas da manhã para fazer o credenciamento, retirar seu material com calma, crachá, tudo que tem Uhum, direito. 9 horas a gente começa, termina meio-dia e meia para o almoço, volta 2 horas e 5 e meia a gente fecha com fotos, entrega de certificado, tudo que ai, tem ai, direito, meu Deus do choro, céu. tudo que Oh, tem isso direito, vai mesmo. ser lindo demais. Então, É, assim, realmente gente, só essa. é. Gente, e assim, cidade presente. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tenta, né, suprir todo mundo. E a pessoa mais importante que somos nós, né? Porque se você É não tem, se verdade. você não se cuida, não tem nem como você dar, a gente É. não olha. Algum tempo atrás eu vi isso. Eu estava reclamando algumas coisas aqui, e tudo. Meu marido falou assim, por que você não compra? Vai lá e compra. Eu falei assim, ah, não, porque tem que comprar isso para menino, isso, isso. Não, mas você é importante. Então, a gente tem que ter essa Isso. noção, né? É um Exatamente. dinheiro, Isso né? Se de mesmo. repente você mora um pouquinho longe, vai ter que gastar com o transporte, enfim. Mas é você.
E você investindo em você, a sua família ganha. Se você estiver bem, se você estiver conectada, se você estiver alinhada, gente, todo mundo ganha. Você vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, tudo melhor, uma profissional melhor. Então veja isso. Então veja isso como uma oportunidade de você crescer. Aqui em casa o pessoal me chamava de Papa Congresso, porque tudo quanto era encontro, congresso, tudo eu ia. Curso, porque é importante, né? E é importante, gente, uma coisa que você muda, vira a chave e a sua vida toda é transformada, né? Ainda mais num evento como esse, focado para mulher. Só para mulheres, e assim, é uma coisa importante, né, que eu acolho todas as mulheres, mas porque exatamente por essa preocupação, né, Leda, de nós mulheres que temos a nossa casa sobre a rocha, né, que temos Jesus como Senhor e Salvador, da gente ter um lugar em que a gente é acolhida, né, e que nossos valores não serão destruídos, não serão machucados, né? A gente não vai ter, nossa, feriu, isso me feriu, né? Porque falou de algo que não era, que foi contra o senhorio de Jesus. E isso é uma coisa que eu não abro mão, porque para mim eu prefiro não trabalhar, não fazer, né? Então, assim, isso é muito importante. Muito importante. Não tem, entendeu? Não tem como a gente ultrapassar. Se eu não fizesse isso, não seria eu, né? Eu não seria o meu trabalho. Então, isso é muito importante, tá? Aí, meninas, como é que a gente vai fazer? Amanhã vai sair essa pré-inscrição, tá? Só que ela só vai acontecer no grupo do WhatsApp, no grupo da pré-imersão que está no WhatsApp, tá? Então, só quem estiver no WhatsApp é que vai poder concorrer a essa vaga. Hoje, Lê, eu tô com 60 mulheres lá dentro. Nossa! Que bênção! Eu tenho 60 mulheres no grupo e eu tenho um pouco menos da metade desse número de vagas. Porque eu não fiz um evento... não é um evento, sabe... Gigantesco. Assim, gigantesco. É um evento para eu olhar nos olhos, para eu ouvir cada uma, para ter tempo de partilha, para ter tempo de restaurar o choro, voltar, sabe? Não é aquela coisa assim... Se eu sonho com eventos grandes, até sonho, mas não é esse o momento. Eu sonho com... Então, é para isso que... Jaque, você sumiu para mim, Jaque. Não, você sumiu para mim. Oi, agora eu tô te ouvindo, pode falar. Agora eu tô. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô te ouvindo. Vai acabar o tempo, acho que é por causa disso. Tá. Então, assim, vamos falar só que o link do WhatsApp tá lá na bio da Lê, nesse link aqui. O link tá lá na bio da Lê. Vai lá, entra no grupo do WhatsApp. Amanhã, às 9 da manhã, a gente vai ficar sabendo quanto que é e você vai poder garantir a sua vaga. Concorrer a uma vaga. Porque são 60 mulheres, né? São 60 mulheres que estão lá. Então, a gente precisa correr para concorrer a essa vaga, tá? Porque realmente não é o meu intuito fazer um número muito grande, não. Eu quero estar com as mulheres num evento ultra, mega, super, hiper VIP. Né? Pra que e a gente você merece, mulher. Isso, exato. E as mulheres daí do Rio de Janeiro merecem, gente. Então não perde a oportunidade. Vai lá no link, entra e amanhã você já fica sabendo, faz assim, ó. Assim que a Jaque soltar, compra logo. Pra você não perder. Não perde a oportunidade, não. Não perde, não. E vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio isso. Jaque, muito obrigada. Você tá pitando aqui. Eu que agradeço, Vamos tirar, senão a gente não consegue salvar. Obrigada, Lê. De nada. Depois a gente marca outra. Fica com Deus. Tá bom, obrigada, pode deixar. Mulheres, que estavam aqui. Obrigada, Deus abençoe. Meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.